Esse sábado eu lutei a seletiva da DCC, o Trials aqui em São Paulo, e hoje a gente vai fazer análise da minha luta. Mas, antes da gente fazer análise da minha luta aqui, eu quero falar com vocês sobre um post aqui que o Gordon Ryan fez. O Gordon Ryan é famoso por ser um cara bem polêmico nessa questão de American Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, kimono versus sem kimono. E ele fez um post logo depois do Trials, né? No dia seguinte, na verdade, do Trials. Que eu não sei se vai virar uma polêmica. Não sei se ele fez pra virar uma polêmica. Mas eu quero comentar com vocês. Há uma mudança interessante acontecendo nos últimos anos. A seletiva brasileira costumava ser uma das grandes. Se você ganhasse, você era considerado entre o top dos tops relativo aos outros campeões do Trials, mas nos últimos anos, aparentemente, o North American Trials, né, não mais o Brazilian Trials, né, a seletiva lá dos Estados Unidos, ele tá afirmando, né, são o topo do ADCC Trials, onde tem a maioria dos competidores com um nível alto de técnica. Existe um buraco aparente entre a habilidade, entre o nível da seletiva brasileira contra a seletiva norte-americana. Além do mais, muitos brasileiros ganhando trials no Brasil moram e treinam na América. É seguro dizer que agora a América é a meca do jiu-jitsu. Além do mais, eu acredito que nos próximos 10 ou 20 anos, o Brasil vai ficar muito atrás quando se diz respeito a Nogi. E nós vamos ver cada vez menos e menos brasileiros campeões da DCC. E a principal competição será entre os atletas dos Estados Unidos e lugares como Rússia, Daguestão, que tem um wrestling famoso, né? E aí no final ele completa: esse não é um post emocional ou negativo. É o que eu tenho visto objetivamente quando eu vejo o nível de atleta, o nível de técnica dos atletas. E aí me entra uma coisa bem interessante. Esse tipo de post, querendo ou não, ele te bota pra pensar. Ele te bota pra pensar no quê? Se você não considerar, obviamente, né, essa rivalidade que ele cria entre brasileiros e americanos, entre American Jiu-Jitsu e Brazilian Jiu-Jitsu, como se existisse isso, esse tipo de post, ele te bota pra pensar o quê? E se ele tiver razão? E se o nível de habilidade dos americanos estiver sendo realmente muito maior do que o nível técnico dos brasileiros? E se daqui uma ou duas décadas, daqui 10 ou 20 anos, o Brasil vai realmente ficar atrás no jiu-jitsu e aí cada vez mais vai perdendo esse nome de Brazilian Jiu-Jitsu e vai virando Jiu-Jitsu, depois vira American Jiu-Jitsu, e aí o Jiu-Jitsu que cria o país que criou o Jiu-Jitsu deixa de ser a referência principal naquela modalidade. E quando você para pra pensar, eu acredito que isso é a ordem natural das coisas quando se diz respeito a um país como os Estados Unidos ou a China, onde o investimento no esporte é muito grande. Por exemplo, o futebol. O país que criou o futebol foi a Inglaterra. E nem por isso a Inglaterra tem o maior número de títulos mundiais, não é um dos países mais fortes de futebol, mas não é o país que cria mais talentos, não é o país que ganha mais campeonatos. Os times ingleses não contam só com atletas locais. Então, mesmo que você tenha criado a modalidade, quando a modalidade começa a crescer, é evidente que a modalidade vai começar a despontar em outros lugares. E isso faz com que a competição aumente, e a competição aumentando faz com que o país fique para trás, assim, nos títulos, né? E aí a gente vê um exemplo clássico, o judô. O Japão, que é o país de origem do judô, teve hegemonia por muitos anos no quesito campeões mundiais, campeões de judô. E conforme os anos foram passando, o sistema de treinamento foi melhorando, todo mundo foi entendendo como é que funcionavam as coisas, e principalmente os japoneses começaram a migrar para outros países para ensinar o judô. O que começou a acontecer foi países como Rússia, Brasil, Mongólia, França, começaram a ter certa notoriedade na modalidade. E aí, por alguns anos, o judô ficou com essa fama aí que o Gordon Ryan tá tentando meio que criar, né? Tipo, ó, o país criador não é mais a hegemonia. E o que aconteceu? Nas últimas Olimpíadas, nas Olimpíadas de 2020, o Japão ganhou 5 das 7 medalhas de ouro disponíveis no masculino e 4 das 7 medalhas de ouro disponíveis no feminino. Ou seja, das 14 medalhas disponíveis, 9 foram de ouro, foram do Japão. Fora as segundas colocadas, né? E as terceiras colocadas. Esse negócio de, o país acabou e tudo mais, não quer dizer que todo o jiu-jitsu vai se mudar pra lá, que não vai existir mais jiu-jitsu no Brasil, que
o jiu-jitsu no Brasil acabou e agora é os Estados Unidos que não sei o que, né? O estadunidense tem muito isso de patriotismo, de querer trazer pra ele, de querer desempenhar bem em tudo. E ok, né? É ótimo pra competitividade, é ótimo porque eles movimentam o esporte, mas não é bem assim. Por mais que o esporte esteja migrando para lá, por mais que os campeões brasileiros que ganharam aqui sejam caras que treinam e moram lá nos Estados Unidos, os caras vieram daqui, né? Não é como se os atletas daqui fossem piores. Quer dizer que aqui o investimento é pior. Outra coisa que eu percebi também no próprio nível da competição é que assim, o nível varia muito, né? Nos Estados Unidos, como eu não tô lá para saber, mas eu posso especular que os caras, eles não entram de sacanagem, né? Não entra pra ver qual é que é. Então, o nível acaba não variando muito. Nos Estados Unidos, eu percebo, quando você olha os trials lá dos Estados Unidos, você acaba percebendo que eles têm o jiu-jitsu deles é homogêneo. É todo mundo igualzinho, todo mundo treinando igual, todo mundo usa o mesmo método, todo mundo usa as mesmas posições. E se o Gordon Ryan faz a posição que funciona, todo mundo faz a posição que funciona. Já no Brasil, o jiu-jitsu é muito mais heterogêneo. O nível da competição aqui no Brasil não reflete necessariamente o nível que o pessoal o nível que ele tá cantando aí, justamente porque você percebe que no jiu-jitsu brasileiro, no trials brasileiro, existia muito mais variação de jiu-jitsu. O que é bom, né? O que torna mais amplo, mais interessante. O que é melhor? O cara que só faz queda, o cara que treina chave de perna. Cria esse modus operandi diferente aí, né? Do cara ter que lidar com mais tipos de jogos, o cara ter que estar mais preparado e tudo mais. Enquanto que lá fora os caras veem que uma posição funciona e eles meio que param de treinar outras coisas e vai todo mundo pra lá. Igual aconteceu com a guarda de lapela do Kenan, quando começou a despontar, todo mundo começou a treinar, aí todo mundo começa a aprender defesa, todo mundo... E começa a parar de virar novidade, tudo volta pra balança, né? Quando a balança começa a desproporcionar, meio que vai equilibrando, todo mundo vai tentando jogar pro outro lado pra equilibrar. Eu realmente acho que o jiu-jitsu, a meca do jiu-jitsu tá mudando pros Estados Unidos, mas eu não acho que em 1 ou 2 décadas acabou pro Brasil. Porque o Gordon Ryan, ele fala do conforto do lar dele, né? Ele não vem aqui no Brasil competir, ele não vem no Brasil fazer as coisas. E a maioria dos caras que estão lá fora, competindo no Mundial, competindo no Brasileiro, não vem aqui no Brasil se testar. Os caras não lutam tanto, os caras lutam com os mesmos caras sempre, então é meio que isso, né? Os caras não ficam rodando um monte aí, igual os atletas duros do Brasil acabam rodando antes de ir pra fora, né? Então eu acho que são metodologias diferentes de treino, mas que o fim dá no mesmo. Ele falar que daqui você não vai ver mais tantos campeões brasileiros, eu acho muito difícil, tendo em vista a tradição do Brasil e considerando que os brasileiros, eles treinam e eles vão pra fora da aula, né? Isso daí é uma coisa que a gente realmente vai perder. O nosso investimento aqui é muito baixo, muito fraco, e a gente vai perder os professores bons. As aulas de jiu-jitsu já não são mais dadas em português, os conteúdos de jiu-jitsu não são feitos em português mais, porque não dá dinheiro aqui, entendeu? Então o cara, ele prefere ir para um lugar que reconhece mais, que paga melhor. A gente vê um movimento contrário a isso também, por exemplo, na Aliança, que o Fábio Gurgel dá curso para melhorar as academias. Você vê isso na Dream Art, que monta a equipe de competição deles aqui, e são caras que poderiam ir para fora, mas decidiram continuar no Brasil. Você vê um pouco de cada coisa, né? A visão do jiu-jitsu é muito colocada. Ele colocar que o jiu-jitsu vai mudar totalmente para os Estados Unidos, eu acho que é muito equivocado, porque ainda no campeonato mundial, ainda no campeonato europeu, ainda no campeonato, em todos os campeonatos, com kimono e sem kimono, o jiu-jitsu brasileiro ainda vai ser grande. Ele falou especificamente do ADCC, mas eu acho que em breve esse movimento de leg lock e tudo mais, ele vai passar, ele vai ser resolvido, e aí vai voltar, meio que a balança vai se equilibrar. Obviamente, né, enquanto não se equilibrar, os caras vão continuar
ganhando coisa aí. Lembrando a vocês que até o final de fevereiro estão abertas as inscrições para o curso de Jiu-Jitsu Consciente. As informações estão no link da descrição aqui. Eu também vou disponibilizar para vocês a partir de agora as 3 primeiras aulas gratuitas. Vai ter um acesso antecipado aqui embaixo e você vai ter acesso às 3 primeiras aulas do curso para vocês verem como é, como é que tá sendo e sobre o que eu vou falar, ver se vocês gostam. E caso vocês queiram comprar até o dia 28/2, tem 50% de desconto usando o cupom faixa branca. Tranquilo? Obrigado a quem assistiu, obrigado a quem tava torcendo por mim, mas não foi dessa vez. Da próxima, quem sabe, se eu estiver treinando. É nóis, tamo junto. Os